Estas são as 7 cobras mais venenosas do Brasil. Você sabia que no Brasil acontecem cerca de 30 mil casos de picadas de cobras por ano? Parece muito, né? Mas calma, porque apenas cerca de 8 mil desses casos são causados pelas cobras venenosas. Não é tão ruim assim, certo? A não ser que você seja uma dessas 8 mil pessoas. Aí a história muda um pouco. E claro, você deve estar pensando, mas a chance de eu ser picado é mínima. Pois é, só não conte isso para as pessoas que se depararam com uma surucucu ou uma cascavel no meio do caminho. Essas cobras não precisam correr atrás de você. Um simples bote pronto, você está no jogo delas. Agora, antes de sair por aí apavorado só de pensar em pisar na grama, que tal darmos uma olhada em algumas dessas cobras que podem transformar um passeio no campo em uma visita inesperada ao hospital? Surucucu pico de jaca. O nome surucucu pico de jaca até parece inofensivo, né? Quem diria que uma cobra com nome de fruta poderia ser tão letal? Pois é, se você já achava que a jaca era perigosa quando cai do pé, espere até conhecer essa criatura. A surucucu é a maior serpente venenosa das Américas. Afinal, quando o Brasil decide ter uma cobra mortal, tem que ser grande, não é mesmo? Ela pode atingir até 3 metros de comprimento, o que significa que, se você cruzar com uma delas, não vai precisar de muito esforço para te alcançar. Seu veneno é um coquetel perigoso que não só causa dor intensa, como também provoca necrose. Ou seja, o veneno vai destruindo os tecidos ao redor da picada. O melhor de tudo é que ela é conhecida por dar picadas secas, sem injetar veneno, mas, quando decide liberar todo o potencial, o estrago está feito. A surucucu não só tem um visual exótico, com suas escamas que lembram ironicamente a textura da jaca, mas também um temperamento nada amigável. Ela prefere viver tranquilamente na floresta, mas se você tiver a infelicidade de cruzar o caminho dela, digamos que uma ida ao hospital mais próximo será seu próximo destino turístico. Mas não se preocupe, ela só vive na Amazônia e em algumas áreas da Mata Atlântica. Então, se você planeja acampar por lá, já sabe, leve repelente. Quem sabe um detector de surucucos? Jararacuçu. Agora, se você achou que a jararaca já era perigosa, deixe-me apresentar a sua parente mais parruda, a jararacuçu. Esta é tipo a versão tamanho família da jararaca. Se a jararaca já te dá uma dor de cabeça, a jararacuçu vai te fazer pensar seriamente em mudar de país. Com até 2 metros de puro poder de intimidação, a jararacuçu não está aqui para brincadeiras. Ela é a maior entre as jararacas, e se fosse só pelo tamanho, já seria impressionante, mas, como toda boa cobra venenosa, ela traz um veneno especial. A fórmula mágica da jararacuçu é tão poderosa que combina o pior dos 2 mundos, destrói tecidos e ainda bagunça seu sangue. Ela adora causar, mas calma, não é só isso. A jararacuçu também é muito democrática. Está presente em boa parte do Brasil, principalmente nas regiões mais florestadas. Ela adora se camuflar entre as folhas, esperando que alguém distraído se aproxime demais. E, quando isso acontece, você já sabe como a história termina. Uma curiosidade divertida, se é que dá para chamar assim. O nome jararacuçu vem do tupi-guarani e significa grande jararaca ou jararaca gigante. O nome já diz tudo, não é? E por mais que tentemos levar isso numa boa, a verdade é que você definitivamente não quer cruzar o caminho de uma dessas durante um passeio pela mata. A dica é simples. Se estiver explorando a natureza, fique atento, porque com a jararacuçu, o tamanho importa, e o veneno é ainda mais perigoso. Jararaca. Se a cascavel é a celebridade com seu chocalho, a jararaca é a veterana de longa data, aquela que todo mundo conhece. Especialmente porque ela não tem frescura nenhuma. Está por toda parte, e se você pensa que não vai encontrá-la, bem, a jararaca pensa diferente. Ela é praticamente a cobra do dia a dia no Brasil. Discreta, mas, quando aparece, é para fazer um estrago. O veneno dela é hemotóxico, ou seja, ele destrói os tecidos, causa hemorragia, inchaço e uma dor que vai fazer você repensar todas as suas decisões de vida. Tipo, por que eu fui entrar nessa trilha mesmo? A jararaca não está para brincadeiras. Ela é bem versátil, tanto faz se você está no litoral ou no interior, nas montanhas ou nas planícies, ela está lá. Ela praticamente pegou todo o território nacional e disse, é meu. E o pior, como é bem camuflada, ela dá aquela falsa sensação de segurança. Você está lá, distraído, curtindo a paisagem, quando de repente, lá está ela, só esperando para dar um oi, ou melhor, uma picada. Mas calma,
tem um lado bom, se é que podemos chamar assim. O soro antiofídico para jararaca é bem eficiente, e a maioria das pessoas consegue se recuperar se tratadas a tempo. Mas claro, ninguém quer dar essa sorte ao azar. Então, a regra é clara. Se você está em área de mata, atenção total, porque a jararaca pode estar mais perto do que você imagina. Urutu cruzeiro. Se as cobras tivessem um concurso de popularidade, o urutu seria aquele que chega calado, mas, quando abre a boca, literalmente todo mundo se afasta. Ele é considerado uma das cobras mais venenosas do Brasil e não é para menos. Com aquele desenho de uma cruz em seu dorso, sim, até o nome faz alusão à cruz, como se estivesse te avisando para já começar a rezar se o encontrar. O urutu não brinca em serviço. Ele pode até parecer pacato, mas não se engane. O veneno dele também é hemotóxico, ou seja, destrói tecidos, faz o sangue coagular onde não devia e causa uma dor insuportável. Além disso, o urutu é conhecido por causar necrose no local da picada, ou seja, sua pele começa a morrer ali mesmo. Ótimo, né? E claro, o urutu também é do tipo que adora se camuflar, esperando pacientemente pela próxima vítima desatenta. Ele gosta de ambientes tranquilos, especialmente áreas rurais, como fazendas, no sudeste e sul do Brasil. Então, se você é do tipo que adora uma escapada para o interior, fique ligado, porque o urutu cruzeiro pode estar esperando para te dar as boas-vindas. E sabe aquela ideia de que uma cobra avisa antes de atacar? Esquece! O urutu não é tão educado quanto a cascavel. Ele prefere o silêncio mortal. Ou seja, se você topar com ele, melhor já começar a pensar num hospital por perto. Afinal, o urutu não veio para fazer amigos, mas com certeza é um dos vilões mais impressionantes do reino das cobras. Cascavel. A cascavel, essa sim, é praticamente a celebridade entre as cobras venenosas. Se houvesse um Oscar das serpentes, com certeza ela ganharia na categoria de melhor trilha sonora. Afinal, quem nunca ouviu falar daquele famoso chocalho que a cascavel faz? É o jeito dela de dizer, ei, tô aqui, não pisa em mim. Claro, quem diria que uma cobra teria mais etiqueta que muita gente por aí, né? Mas não se deixe enganar pelo aviso. Se a cascavel estiver com humor ruim, o próximo som que você vai ouvir não será o chocalho, mas o barulho de uma picada. E acredite, o veneno dela não está para brincadeira. O veneno da cascavel é neurotóxico, o que significa que ele afeta o sistema nervoso. Em outras palavras, ela não vai só te machucar, ela pode te deixar paralisado, literalmente. Não é à toa que os médicos correm para tratar a vítima antes que o veneno comece a desligar o sistema nervoso, como quem desliga o Wi-Fi. E a cascavel não é de discriminar. Desde o cerrado até as áreas mais secas, ela se adapta bem. Ela prefere terrenos mais abertos, mas quem é que vai dizer para ela onde pode ou não morar, não é mesmo? Além disso, ela é uma espécie bem prática, já que seu chocalho nada mais é do que a própria pele morta dela, que vai se acumulando e formando aquele som icônico. Simples, eficiente e mortal. Esse é o lema da nossa querida cascavel. Cobra coral verdadeira. Agora, vamos falar sério. A coral verdadeira não é só uma carinha bonita no reino das cobras. Ela carrega o título de cobra mais peçonhenta do Brasil. Isso mesmo, o veneno dela é o mais potente entre todas as serpentes do país. Para você ter uma ideia, a quantidade de veneno que ela injeta pode ser mínima, mas não se engane, o estrago é inversamente proporcional ao tamanho dela. Essa cobra é o que a gente chama de ameaça silenciosa. Diferente das outras cobras, que te avisam com chocalhos ou estalos, a coral verdadeira é do tipo discreta. Ela não faz barulho, não se exibe, simplesmente segue na dela, mas com veneno neurotóxico de respeito. Em outras palavras, enquanto outras cobras causam baita drama com inchaço e necrose, a coral verdadeira age na surdina, como uma hacker do mundo animal. Seu veneno vai direto ao ponto, desligar seu sistema nervoso como quem desliga um interruptor. A vítima começa a perder o controle dos músculos, até que até respirar fica complicado. Tudo isso com o mínimo esforço e sem fazer alarde. Então, se alguma cobra merece o troféu de veneno mais eficiente, essa é a coral verdadeira. Ela pode ser pequenininha, mas seu veneno é tão eficiente que, se fosse uma arma, seria a versão natural de um tiro certeiro, um acerto e pronto. Cobra caiçara. A Botrobs moeni ou, como os íntimos chamam, Sisaca caiçara, é uma cobra com tantos apelidos que parece até uma celebridade local. E como toda boa estrela, ela não se contenta em ser só mais uma entre as serpentes.
A caiçara é uma versão turbo da jararaca, maior e com veneno que não está para brincadeira. Essa beldade pode ser encontrada em áreas de cerrado, perto de cursos d'água, e é um convite ambulante para o desastre, caso você esteja distraído. O veneno dela é aquele clássico das botrops, cheio de glamour destrutivo. Ele causa necrose no local da picada, inchaço, e, se você não correr para o hospital, a situação pode ficar bem dramática. A caiçara, como a jararaca, sabe escolher suas presas. Ou seja, se você der mole, ela não vai pensar duas vezes antes de te dar um alô. Ela adora manter o ar de mistério, aparecendo sorrateira, camuflada na vegetação. O bote é rápido, estilo ninja. E se a jararaca já tem a fama de ser traiçoeira, a caiçara elevou o nível. Jararaca de Alcatrazes. A jararaca de Alcatrazes foi encontrada pela primeira vez em uma ilha chamada Alcatrazes, localizada no litoral norte de São Paulo. Em termos de veneno, ela é bastante similar à jararaca comum. De acordo com fontes de pesquisa, ela está entre as cobras mais peçonhentas do Brasil. As jararacas de Alcatrazes são venenosas e representam um perigo real à saúde humana. Pesquisas realizadas há alguns anos indicaram que essa espécie está em risco de extinção devido à degradação do seu habitat natural. A coloração e o tamanho dessa cobra podem variar. E aí, depois desse tour mortal pelo mundo das cobras mais venenosas do Brasil, deu para perceber que a natureza realmente caprichou nas nossas serpentes, né? Elas podem ser pequenas discretas ou até estilosas com suas listras e chocalhos, mas definitivamente não estão para brincadeira. Se você curtiu esse episódio, não perca a chance de explorar ainda mais o mundo dos animais perigosos. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar essa jornada. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!